Olá pessoal, nesse vídeo vamos abordar a aplicação das leis de Newton nos movimentos curvilíneos no plano vertical. Então, esse tipo de movimento que a gente vai abordar vai ter como resultante em termos de força a força centrípeta. Então, vamos no primeiro exemplo, na primeira situação. Vamos analisar o globo da morte, onde o motociclista vai estar passando no ponto mais baixo desse globo da morte. Então, motociclista passando pelo ponto mais baixo. Quais forças atuantes que nós teríamos aqui? Peso normal é o que vai dar a resultante para a força aplicada no que seria a força centrípeta, peso e a normal. A força centrípeta sempre é voltada para o centro da curva. Então, qual força seria maior aqui? Peso ou normal? É óbvio que é normal, porque ela é voltada para o centro, porque o resultado ou a força resultante em questão aqui é voltada para o centro. Ela tem que ser maior, a força voltada para o centro. Então eu vou considerar que essa força maior, o valor maior, seja positivo. Então normal vai ser positivo nesse caso aqui. E o peso vai ser negativo. Então a resultante que seria a centrípeta, normal menos o peso. Vamos lembrar que força centrípeta é mv quadrado dividido pelo raio. Logo eu teria então normal menos o peso é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então isso quando o motociclista passando no ponto mais baixo. E quando passando no ponto mais elevado, no ponto mais alto? Então vamos analisar. Então quais forças atuantes? Peso e normal. Observe que a normal agora é para baixo. Por quê? Porque ela é feita pelo piso do globo da morte. Então, se o piso está do lado de cima, essa força é para baixo. Aqui, nesse primeiro exemplo, como o piso está embaixo, a força é para cima. Então, tanto peso quanto normal voltado para baixo. Então, ambas eu vou considerar para efeito de resultante valores positivos. Então, a resultante, vamos lembrar que é a força centrípeta. Então, logo eu vou ter normal mais o peso é igual a força centrípeta. Normal mais o peso, então, é igual a massa vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Vamos a um exemplo aqui do globo da morte. O motociclista e sua moto realizam rotações em um globo da morte. Em uma dessas voltas, o conjunto moto-motociclista, que tem massa igual a 300 kg, passa pelo ponto mais alto do globo, né, com velocidade de 36 km por hora. Sabendo que o raio do globo é 2 metros e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, qual o valor da força em newtons que o globo exerce sobre a moto, nesse ponto mais baixo no caso. Essa força que o globo exerce na moto, nós estamos falando de força normal. Então, vamos lá. Observa, no ponto mais baixo não, no ponto mais alto, né? No ponto mais alto. Então, é a força normal. No ponto mais alto, tanto normal quanto peso são voltados para baixo. Então, o que seria a resultante aqui? Normal mais o peso, né? Mas vamos pegar os dados que a gente tem primeiro aqui. Massa do conjunto ali, motociclista moto, 300 kg. Velocidade dele nesse ponto mais alto, 36 km por hora, que é 10 metros por segundo. É só dividir por 3,6. O raio do globo da morte, 2 metros, G, 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos calcular a normal, né? Então a resultante aqui é o quê? Como as duas forças são voltadas para baixo, nesse ponto mais alto ali, normal mais o peso é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, vamos substituir os dados que a gente tem. Normal é o que eu quero calcular, ó, mais o peso, 300 vezes 10, que é igual a massa, que é 300, a velocidade é 10, 10 ao quadrado, e o raio 2. Logo eu vou ter normal mais 3.000 é igual a 15.000, que seria 10 ao quadrado, 100 dividido por 2, 50 vezes 300, 15.000. Logo, qual o valor da normal? 12.000, quer dizer, a força que o globo exerce no motociclista ao passar por esse ponto mais alto, tendo
essa velocidade de 10 metros por segundo é 12.000 newtons. Vamos agora falar de montanha-russa. E o primeiro exemplo, a primeira situação que a gente vai pôr aqui é quando o carrinho, o trem no caso, da montanha-russa passa pelo ponto mais baixo. Poderíamos considerar esse ponto aqui, esse ponto mais baixo aqui. Então vamos lá, olha. Seria esse ponto aqui. Então vamos colocar um carrinho aqui. Quais forças atuantes sobre ele? Peso normal. Vamos lembrar que a resultante em questão nesse ponto é a força centrípeta. Então, qual valor é maior, peso ou normal? Se a resultante é a centrípeta e é voltada para o centro da curva, para que isso aconteça, normal, obviamente, é maior que o peso. Então, a força centrípeta é igual a normal menos o peso. Normal menos o peso é igual a mv² dividido pelo raio, que, na verdade, é a força centrípeta. Bom, vamos no exemplo aqui, olha. Um carrinho de massa 300 kg percorre a montanha-russa pelo ponto mais baixo da circunferência de raio 2 metros, conforme a figura. A velocidade do carrinho nesse ponto é 10 metros por segundo. Considere g 10 metros por segundo ao quadrado, despreze qualquer tipo de atrito, calcule a força feita pelos trilhos sobre o carrinho. Então nós estamos falando da normal, então no ponto mais baixo aqui. Então o carrinho está aqui, olha, o peso e a normal, e a resultante centrípeta voltada para o centro, logo normal maior que peso. Então eu quero calcular normal, né? Então vamos aos dados. O que eu tenho? Eu tenho a massa do carrinho 300, a velocidade dele 10 metros por segundo, e o raio da circunferência ali 2 metros, g 10 metros por segundo ao quadrado. Então resultante centrípeta normal menos o peso. Então vamos substituir os dados. Normal é o que eu quero determinar. Massa vezes G é o peso, né? Que é igual a massa, que é 300. Velocidade é 10, 10 ao quadrado. E o raio, 2. Então eu tenho normal menos 3.000, que é igual a 15.000. Logo, normal é igual a 18.000 newtons. Vamos para outra situação aqui. Vamos analisar agora o carrinho passando no ponto mais alto. Poderíamos considerar esse ponto, poderíamos considerar esse outro ponto, né? Então, no ponto mais alto. Então, ó, poderia ser esse ponto A, poderia ser esse ponto B. Vamos analisar aqui no ponto A, né? Quais forças atuantes eu tenho? Eu tenho peso, eu tenho normal. Agora, o peso é maior que a normal. Por quê? Porque a resultante centrípeta, lembra, ela é sempre voltada para o centro da curva, e a curva agora, o centro dela está para baixo. Então o peso, obviamente, aqui é maior que normal. Então quando eu falo de resultante centrípeta, ou seja, da força que faz com que o carrinho faça a curva, então eu tenho resultante centrípeta ou força centrípeta, peso menos normal. Peso menos normal é igual a massa vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Bom, vamos analisar agora um plano vertical, né? O movimento curvilíneo no plano vertical numa estrada, que a gente chama de lombada. Olha, é semelhante à montanha-russa, o que a gente acabou de ver agora. Vamos lá, olha. Quando passa no ponto mais alto de uma lombada, ou no caso, uma depressão, não é? Então, o ponto mais elevado, a resultante ela é voltada para baixo, aqui, olha, para baixo. A resultante é voltada para baixo. Quando passa, no caso, um declive, numa curva acentuada, que seria uma baixa, né? Você, no caso, está o movimento descendo, na verdade, a resultante, no caso, vai ser para cima. Então, é igual a montanha-russa lá, olha. No ponto A, que seria o ponto mais baixo das lombadas que eu teria lá, o ponto A seria o ponto mais alto, melhor dizendo, né? Então o peso seria para baixo. O peso sempre é para baixo, a resultante seria para baixo. Então o peso é maior que a normal. Então, ó, peso é positivo, normal é negativo. Então eu tenho peso menos normal é igual
a força centrípeta. Então, peso menos normal é igual a mv² dividido pelo raio. Agora, quando passa pelo ponto mais baixo, por uma depressão seria o caso. Então, a força maior seria a normal agora. Então, para cima vai ser positivo aqui. Para baixo vai ser negativo. Então, observe que é igual a montanha-russa lá, olha. Então, no ponto B. Então, normal menos o peso é igual a força centrípeta. Normal menos o peso é igual a mv² dividido pelo raio. Vamos a um exemplo da lombada, passando pelo ponto mais elevado, então, aqui, olha. Então, tem um carro cuja massa é 800 kg, deslocando-se numa estrada, né, passa pelo ponto mais alto de uma lombada com velocidade de 72 km por hora, conforme está mostrando a figura aqui. Qual é a intensidade da força normal, que seria a força que essa lombada vai exercer sobre o carro, né? E considerando que G é 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos aos dados. O que eu tenho? Eu tenho a massa do carro 800 kg, eu tenho velocidade 72 km por hora, transformo para metros por segundo, ou seja, divido por 3,6. O raio da curva ali é 100 metros, está sendo mostrado isso aqui, né? G é 10 metros por segundo ao quadrado. O que eu quero calcular? Normal. Então a resultante centrípeta vai ser o quê? Vamos analisar. Olha, a curva está para baixo aqui, então eu tenho peso e tenho a normal. Normal é para cima, né? Qual é maior aqui? Peso ou normal? É óbvio que é o peso, porque agora a curva, o centro dela está para baixo. Então eu tenho como positivo peso e normal vai ser negativo. Então a resultante centrípeta, peso menos normal. Então, vamos substituir aqui. Massa do carro 800, o G é 10, menos normal, que é o que eu quero calcular, que é igual a massa do carro, que é 800, a velocidade com que ele passa naquele ponto ali é 20, então é 20 ao quadrado, não é? E o raio é 100 metros. Então vamos lá. Eu tenho 8.000 menos normal, que é igual a 3.200. Por que 3.200? 400, que seria 20 ao quadrado, dividido por 100 dá 4. 4 vezes 800, 3.200. Então, menos normal é igual a 3.200 menos 8.000. Logo, eu teria normal é igual a 4.800 newtons. Vamos na situação agora da montanha-russa, que é quando o carrinho faz o looping, né? Olha, ou seja, passando aqui, ó, looping aqui, ó, isso aí é o looping. Então aqui, ó, o looping. Então, vamos lembrar do globo da morte, é o mesmo raciocínio do globo da morte. Então, ó, peso, lembra que sempre o peso é voltado para baixo. E aqui é normal também, por quê? Porque o trilho agora, o apoio no carrinho, no caso, ele está apoiando do lado de cima, né? Então ele está de cabeça para baixo. Então o piso está aqui. A força é feita pelo piso, que no caso aqui é o trilho. Então, esse trilho vai fazer a força para baixo. Então a resultante centrípeta é o que? Normal mais o peso. Então normal mais o peso é igual a mv² dividido pelo raio. É igual lá no globo da morte. Vamos agora fazer um exemplo aqui então dessa situação, passando pelo ponto mais elevado, mas fazendo o looping. Não passando pelo lado de cima do trilho, mas sim pelo lado de baixo, fazendo o looping, né? Então seria isso aqui, ó. Em vez de passar pelo lado de cima, vou pelo lado de baixo, fazendo o looping. Então, ó, em uma montanha-russa, o carrinho com seus ocupantes efetua um looping de raio 6 metros, né? Com velocidade, qual é a velocidade mínima que o conjunto deve ter nesse ponto mais alto, ou seja, fazendo o looping, para completar a volta com segurança. Considere G 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos aos dados. Eu tenho o raio 6 metros e tenho G 10 metros por segundo ao quadrado. Para que a velocidade seja mínima, que é o que está dizendo o enunciado, a normal ali é zero. Toda vez que falar em velocidade mínima no globo da morte para fazer o looping, ou na montanha-russa para fazer o looping, normal é igual a zero. Mas vamos analisar. E a centrípeta nesse ponto? Normal mais o peso é igual a mv² pelo raio. Então, normal é zero, né?
a massa não foi dada, vamos colocar M. O G é 10, que seria o peso M vezes 10. Vou repetir M aqui, não tem a massa. V quadrado. V é justamente essa velocidade mínima que eu quero calcular. Então, V ao quadrado dividido por 6. Então, eu vou ter, ó, multiplicando cruzado aqui, ó, 6 vezes 10 dá 60, 60M. Eu jogo isso para o lado esquerdo da igualdade. E o mv quadrado para o lado esquerdo. E, na verdade, o 6 vezes 10M para o lado direito da igualdade, né? E o mv quadrado para o lado esquerdo. Na verdade, é isso que eu fiz. E aí a gente simplifica M por M. Então, observa que mesmo que eu não tenha a massa do carrinho, dá para eu fazer esse exemplo quando falar de velocidade mínima. É a mesma coisa lá no globo da morte. Se eu falar de velocidade mínima, eu não preciso de ter a massa do motociclista mais da moto. Porque pode acontecer a mesma situação que vai anular as massas. Então eu tenho o quê? V quadrado é igual a 60, V é igual a raiz quadrada de 60 metros por segundo. Vamos agora ver uma situação que seria o seguinte, um objeto preso a um fio. E aí o indivíduo está fazendo o quê? Ele está fazendo um movimento circular no plano vertical. Fazendo mais ou menos isso. Ele está girando continuamente. E aí o que a gente vai analisar primeiro? No momento que esse objeto que está preso ao fio está passando pelo ponto mais baixo desse movimento. Vamos lembrar que é num plano vertical, tá, gente? Certo? Movimento no plano vertical. Então, ponto mais baixo aqui agora. Ponto mais baixo. Então, forças atuantes. Tração e peso. Agora, qual é maior aqui? Nós estamos falando de resultante para que se faça a curva. Então, eu estou falando de força centrípeta. Qual o valor maior aqui? Tração ou peso? Obviamente que é tração, porque o resultado final que a gente vai encontrar, o que seria a centrípeta, é voltada para o centro da curva. Centrípeta sempre voltada para o centro da curva. Então, ó, a tração vai ser positiva e o peso aqui vai ser negativo. Isso não é uma regra, tá, gente? Eu que estipulo dessa maneira. Porque se a gente colocar o contrário, a gente vai encontrar uma força centrípeta negativa. Por isso eu coloco o valor maior positivo e o valor menor negativo. Eu representei aqui o que seria a velocidade, que ela vai tangenciar a curva ponto a ponto, não é? Mas o que a gente vai utilizar aqui em termos de vetores para calcular resultante é tração e peso. Isso aqui é velocidade. Óbvio que não vai entrar no cálculo da resultante, né? Então, olha lá. Tração menos o peso é igual a força centrípeta. Tração menos o peso é igual a mv quadrado dividido pelo raio. Agora, vamos analisar quando o objeto está passando no ponto mais elevado. Ponto mais elevado. Então, a velocidade foi representada, no caso vai tangenciar a curva, né? Mas o que me interessa aqui são as forças. Então, observa o peso sempre voltado para baixo e a tração agora voltada para baixo também. Então, como é que vai ficar? Tração mais peso é igual a força centrípeta. Observa que é igual lá quando está fazendo looping, né? É igual o loop. E aqui é igual quando está lá na estrada, passando pela depressão, ou passando pelo ponto, no caso da montanha-russa, passando pelo ponto mais baixo. Só que tanto na estrada quanto na montanha-russa, a gente falou lá de normal. Aqui o papel é feito pela tração. No looping, lá no Globo da Morte, ou até na montanha-russa, eu tenho peso e tenho a normal. Normal, tanto na montanha-russa como no Globo da Morte. Aqui é a tração. Mas observa que a tração faz o papel que, no caso, no Globo da Morte e na montanha-russa, está fazendo o quê? A normal. Então, vai ficar o quê? Tração mais peso é igual a força centrípeta. Então, tração mais peso é igual a mv quadrado dividido pelo raio. Observe que eu não vou colocar exemplo prático específico com valores para essa situação, porque eu quero que vocês entendam como chegar no que seria a fórmula específica aplicando as leis de Newton.
Não tem como você ficar decorando isso aqui. Tem que aplicar as leis de Newton e entender o que está acontecendo. Beleza? Bom, gente. Então chegamos ao final do nosso vídeo. Fiquem com Deus.